configuração do Estado de Direito e a procedimentação do agir administrativo. Estado Democrático de Direito e procedimento da atuação do poder público. 1.1. Configuração do Estado de Direito e procedimentação do agir administrativo. A democracia como elemento conformador da atividade processual do Estado. A atuação democrática versus a atuação autocrática do poder público. Procedimentação da administração pública como instrumento jurídico e político da concretização do Estado Democrático de Direito. O regime jurídico constitucional do processo administrativo brasileiro, conformação do núcleo constitucional comum de processualidade. Breve nota sobre a unidade constitucional do direito administrativo. O debate doutrinário sobre a existência de princípios gerais orientadores do processo administrativo e sua relação com os princípios constitucionais. A constitucionalização do direito administrativo processual. O caráter normativo e as diversas funções desempenhadas pelos princípios constitucionais orientadores da atividade processual do Estado. Incidência dos princípios constitucionais na atividade processual do Estado. O horizonte de aplicação dogmática dos principais constitucionais que disciplinam a atividade processual do poder público. O regime jurídico infraconstitucional do processo administrativo brasileiro. A Lei Federal de Processo Administrativo, Lei 9.684/1999, a disciplina legal aplicável aos Estados, Distrito Federal e Município. Aspecto da disciplina legal do processo administrativo federal a partir da Lei 9.684/1999. Direitos e deveres dos administrados. Fase do processo administrativo federal. Início de instrução e decisão. Início do processo administrativo federal. Instrução do processo administrativo federal. Fase decisória do processo administrativo federal. Anulação, revogação e convalidação dos atos de administração. Anulação dos atos administrativos fundamentados de legitimidade, garantia processuais, efeitos e decadência. Revogação dos atos administrativos. Convalidação dos atos administrativos, estabilização dos efeitos nulos. Recurso administrativo e revisão do processo. Fundamentação teórica e normativa do direito à interposição de recurso administrativo. Efeito devolutivo e suspensivo do recurso administrativo. Recurso hierárquico impróprio. Constitucionalidade da exigência de depósito prévio de arrelamento de bens como requisito de admissibilidade do recurso administrativo. Incidência da súmula vinculante no processo administrativo. A inconstitucionalidade da reforma injusta no processo administrativo e a revisão do processo administrativo. Regime jurídico da prescrição da pretensão punitiva da administração pública. A controvérsia sobre a natureza do prazo, decadencial ou prescricional. Hipótese de interrupção do prazo prescricional. A incidência da Lei 9.873 de 1999 no processo administrativo disciplinar. Efeito da prescrição no processo administrativo disciplinar. Estado Democrático de Direito e procedimentação da atuação do poder público. O direito administrativo procedimental processual é a marca fundamental do Estado de Direito. Trata-se em essência de garantir que o poder público atuará de modo previsível e controlável a partir de um aparato burocrático disciplinado por lei. Ao longo do século XX, especialmente a partir do segundo pós-guerra, o componente democrático do Estado de Direito foi alçado ao elemento central de grande parte das nações ocidentais. Com esse novo movimento, a exigência de agir procedimental do Estado foi não apenas reforçada, como também ganhou nova roupagem. O processo administrativo foi alçado como instrumento por excelência de atuação do poder público, seja para proteger pretensões relacionadas a direitos individuais do cidadão, seja para planejar e executar suas ações, sejam para mover sua pretensão punitiva em face do servidor público, entre outros. A realização do Estado Democrático de Direito por meio de procedimentação do agir do poder público será objeto de análise do tópico que segue. Configuração do Estado de Direito e a procedimentação do agir administrativo. O Estado de Direito é o princípio fundamental do qual derivam vários dos princípios do processo administrativo. Aliás, trata-se do instituto que permeia todo o direito público, porque sua matriz é de um Estado que cria o direito e se submete a ele em função da garantia do direito contra o arbítrio. Contrapõe-se diretamente ao absolutismo, em que o princípio era legível e absoluto e não se vinculava à lei vigente, podendo a qualquer tempo modificá-la ou revogá-la. No direito alemão, o princípio do Estado de Direito teve um especial desenvolvimento transformado em pedra de toque de direito público, conformador do ordenamento jurídico do Estado, quem testemunha o princípio da legalidade no direito penal e no direito administrativo. Essa ascensão, explica Gunther Putner, representa mais do que uma resposta ao Estado não direito nacional socialista. Trata-se, como mostra a mais recente evolução nos outros Estados europeus, de uma tendência geral do moderno direito público. O núcleo atual do Estado de Direito consiste, conforme Carlos Aris Strunfin,
na presença da supremacia da Constituição, da separação dos poderes, da superioridade da lei e da garantia de direitos individuais. Em síntese, o Estado de Direito é o criado e regulamentado por uma Constituição, isso é, por uma norma jurídica superior às demais, onde o exercício do poder político seja dividido entre os órgãos independentes e harmônicos, que controlem uns aos outros, de modo que a lei produzida por um deles tenha de ser necessariamente observada pelos demais, e que os cidadãos, sendo titulares de direito, possam pô-los ao próprio Estado. Almiro do Couto Silva define o Estado de Direito a partir do aspecto material e formal. Materialmente, os elementos estruturantes do Estado de Direito residem na justiça e na segurança jurídica. Formalmente, o conceito compreende vários elementos, entre os quais a existência de um sistema de direito e garantias fundamentais, a divisão das funções do Estado com razoável equilíbrio e contenção por um sistema de freios e contrapesos, cheque e balances, a legalidade da administração pública e a proteção da boa-fé ou da confiança que os administrados têm na ação do Estado quanto à conformidade e correção com as leis. Os dois conceitos, formal e material, apresentam diferentes residuais. Não impedem a assunção de um núcleo comum convergente, confirmado pelas normas constitucionais, a separação dos poderes, 6, artigo 2º da Constituição Federal, 88. 7, princípio da legalidade, artigo 5º. 2º, 8, 40, 39, artigo 37, caput 10, artigo 150, caput 1. 11 da Constituição Federal de 88, afirmação de direitos fundamentais. Título 2, os direitos e garantias fundamentais e a garantia inconstitucionada da tutela jurisdicional. Artigo 5º, 35, 12 a 13. Ainda que na atualidade o princípio do Estado de Direito tenha sofrido severas críticas sobre sua eficácia na contenção dos poderes públicos, bem como ganhe diversas conotações com a evolução da doutrina, temos como essencial em seu conceito adotando-se o pensamento de Jorge Reis Novaes, a vinculação jurídica do agir estatal aos direitos fundamentais. O princípio tem aplicação direta na seara administrativa. Segundo Peter Badura, a questão central da política do Estado de Direito, notadamente no Estado Social, é o ideal de uma administração pública que saiba desempenhar o seu papel constitucionalmente estabelecido, de modo eficiente e autônomo, sem descura da fidelidade ao princípio da legalidade. Isso porque o Estado Social é, em suma, um Estado administrativo. Nessa visão, o fenômeno mundial da legislação sobre procedimento administrativo aparece como instrumento de racionalização do agir administrativo, legalização de prática administrativa e de limitação do poder do governo. Stephen Colquhoun observa que a exigência de assegurar maior garantia a favor dos administrados espelha na elaboração legislativa. Precisa detalhar da disciplina do poder, funciona como contrapeso a um poder público que tende progressivamente a estender-se. Nesse sentido, Cândido Rangel, Dinamarca, identifica o procedimento como uma garantia de respeito à legalidade no exercício do poder, uma vez que todos os atos que compõem sua sequência de encadeamento ficam estabelecidos previamente pela lei.